Paz do Senhor, meus irmãos, como vai? Tudo bem? Estamos com a lição hoje começando, dons ministeriais. Estava estudando os dons espirituais, agora dons ministeriais, com a lição 6, iniciando o ministério do apóstolo. Nós sabemos que tinha 12 apóstolos, chamado por Jesus diretamente, para iniciar o trabalho, da obra do Senhor, onde o ministério de Jesus foi auxiliado assim por esses apóstolos chamados por Deus. 12 apóstolos, O texto áureo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Verdade prática diz: o dom do apostolado foi concebido por Deus, a igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Tá certo? A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Tá certo? E nós temos a certeza de que todas essas chamadas ministeriais que Deus quer, diz assim, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo é para a edificação. Vamos investigar, vamos retratar e vamos avaliar, no objetivos específicos da lição sobre esse assunto. Saber sobre o colégio apostólico, se existe, atualmente existe, se não existe, isso é bom tratar em sala de aula, Mas aí, o primeiro ponto da lição diz assim: o termo apóstolo significa mensageiro, tá certo? Que é enviado, oficialmente comissionado por Cristo ao longo do Novo Testamento. O verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, tá certo? Igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar os pecadores. Então nós temos a ideia de que apóstolo são aqueles 12 que participaram ali. O apóstolo Paulo, ele foi classificado depois como apóstolo, mesmo sem ter andado com Cristo nos 3 anos do ministério de Jesus, mas ele, na carta de Gálatas, capítulo 1, ele diz assim: eu, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Acreditamos que os 3 anos que Paulo ficou devendo lá, ele passou na Arábia, no deserto da Arábia, tratando com Jesus, recebendo a mensagem, as orientações, uma aula particular com Jesus no deserto, por 3 anos também. Então isso dá uma credibilidade a Paulo, e ao seu ministério, sabendo que o ministério de Paulo, de apostolado, ele foi apóstolo para os gentios, para atender os gentios, evangelizar os gentios, ser enviado para os gentios, ser mensageiro dos gentios, tá certo? Nós temos aqui o segundo ponto da lição, justamente a respeito dele, tá certo? Quando ele está aqui mencionado, o apóstolo Paulo, isto é, por que apóstolo Paulo? Estou já dizendo aqui sobre a sua conversão. Através da conversão a gente vê já uma chamada específica para o apostolado, dizendo que ele ia sofrer muito, padecer nessa missão, não é? Então, um homem preparado para servir. Foi criado nos pés de Gamaliel, o homem mais doutorado, um homem mais credenciado da época. Paulo aprendeu nos pés dele. Paulo sabia idiomas, vários idiomas e dialetos também. Paulo foi preparado para esse trabalho, para levar a mensagem aos gentios. E ele foi considerado apóstolo por Jesus. Considerado apóstolo só aquele que andava com Jesus, que andasse com Jesus. Terceiro ponto diz: apostolicidade atual. O autor aqui está dizendo, está perguntando: ainda há apóstolo? No sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12, não mais existe. Como os 12 não, tá certo? Olha, você vê, por mais credenciado que seja um homem hoje aí, na época atual, e outras igrejas chamam até ele de apóstolo e tal, que diz que até é fundador de trabalho, que seja. Mas, na verdade, na essência daqueles 12 ali, não. Viu? A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 assentarão, os 12,
presta atenção, os 12, assentarão durante o milênio nos tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 a 14. Você vê aí a diferença ou diferenciado dessa chamada. Tem que ver isso aí direitinho. Porque, veja, se existe 10 apóstolos hoje, mais aqueles 12, seria 22, né? Então não dá, né? Para pensar assim. Então vamos considerar só a função dele, né? Do que ele faz hoje, os apóstolos de hoje faz hoje, que se considera apóstolo, do que ele fez, do que ele faz, parecido com aqueles 12 ali. Mas apóstolo mesmo, né? Na escola de apostolado, só aqueles 12 ali é considerado apóstolo. Fora dos 12, não existe essa essência dessa chamada específica, direta de Jesus Cristo, não, né? Ele é considerado pela função que fez. Muitos homens de Deus é considerado pela função que fez, porque fundou o trabalho, iniciou um trabalho, né? Os da Assembleia de Deus, Daniel Berg, da Vinx, que fundaram o trabalho, e outro nos Estados Unidos, que fundou o movimento pentecostal, e aí vai. Mas aí a gente tem que entender que o ministério apostólico atual não há sucessão apostólica. Eles não deixaram apóstolos, né? Eles não consagraram apóstolo para dar continuidade a essa chamada, não, né? Embora o texto diz isso, né? Chamada para apóstolo. Porque, veja, nós estamos estudando uma época, naquela chamada ali, naquele momento, existia o apóstolo Paulo, foi ele mesmo que escreveu a carta, existia o apóstolo Pedro, existia outros apóstolos, 12 estavam em evidência, né? Mas hoje, né, temos pessoas como Hudson Taylor, Daniel Bergen, né, irmão André, Moody, Gunnar Wingren, que foi também. Podemos considerar esses homens apóstolos? Podemos considerar. Mas a chamada específica só para os 12. Serão os 12 que estarão lá no milênio fazendo o trabalho de julgamento das 12 tribos de Israel. Então, é melhor acreditar dessa forma, né? É melhor acreditar assim, tá certo? Apóstolo, só aqueles, né, na sua essência, só aqueles que andaram com Jesus durante os 3 anos e 6 meses na vida. Aí diz aqui, nos moldes do colégio dos apóstolos, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios, está em plena vigência. Não, está explicado, né? O dom, tá certo? Agora, a chamada específica, direta de Jesus para esse trabalho, direta, como não existe igual aos 12, né? E com a presença de Paulo enxertado entre aqueles 12 também. Só esses homens aí é que estarão lá fazendo esse trabalho no milênio. Então, essa chamada, a gente está em observação, mas o dom, claro, pode existir, né, na vida desses homens de Deus. Que Deus abençoe a todos. Na sala de aula é melhor a gente explicar isso aí, né, na escola dominical, lá para as 9h30, mais ou menos, até 11h30. Estaremos lá trazendo, se Deus permitir, essa explicação mais precisa sobre esse assunto, tá certo? Inicie agora dons ministeriais, tá certo? Para a igreja do Senhor, né, ficar mais atenta a essa chamada, e que Deus abençoe a todos, abençoe você. Este aí é o meu canal, estaremos, né, fazendo a vontade do Senhor e pedindo a Deus para que a gente possa aprendermos juntos, tá certo? Nesse domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe você.